Convido você a fechar os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai Santo, Pai querido, nesse momento, Senhor, a Tua palavra vai ser aberta, e todas as vezes que nós abrimos a Tua palavra, Senhor, o Senhor fala ao coração de cada um de nós. Que nessa semana não seja diferente, Senhor, que a Tua presença se faz aqui, e que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa nesse momento impressionar o coração de cada um de nós. Que não seja as minhas palavras, mas seja as Tuas palavras, em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus em 2 Samuel, no capítulo 9. Esse é um texto bastante conhecido, uma história de bondade, de misericórdia e de graça. É uma história que ela tem um significado também importante quando nós nos colocamos no lugar desses personagens da história, que nós vamos ler agora. E que você, nesse momento, ao ler essa história, se idealize nesse momento. Se idealize nesse momento, da mesma forma como esse homem, essa misericórdia tão grande que houve aqui, que vocês também se coloquem nesse contexto, que nos diz assim: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viessem a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai. Tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para te teres olhado a um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertence a Saul, toda a sua casa, dei ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás dos frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, mandar o seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos seus filhos. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em sua casa, a casa de Ziba, era servo de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, portanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. É interessante a gente notar que essa história, ela tem uma... Se você somente ler isoladamente essa história,
a gente começa ali a tirar umas características importantes, mas ao mesmo tempo, o que complementa essa história? Davi, ele se torna rei, mas antes dele se tornar rei, ele foi ungido. Ele foi ungido por Natã, o profeta, que Deus pediu que ele fosse à casa do seu pai Jessé, e que ali, não como o homem vê, mas como o Senhor vê, e vê de uma forma totalmente diferente, como nós vemos também, e Deus ali instruindo ali o Natã, porque Saul era rei, o povo ali queria que Israel fosse conforme os outros povos que tinham um rei, alguém que fosse um soberano, que tomasse decisões, e deixar agora de confiar na soberania de Deus. Queriam agora que as decisões fossem umas decisões humanas, e se torna agora igual aos outros povos, aos outros reinos. E Deus fala assim, da indignação de tudo isso, dentro desse contexto todo, Deus agora chama ali e unge ali Saul como rei, permite que aconteça. Saul se torna rei, e as decisões começam a se tornar equivocadas, porque colocam a tomar suas próprias decisões, suas próprias vontades, e Deus agora quer ungir um novo rei, e vai procurar, dentro de uma casa, de humilde, e vai ali olhar, não como o homem vê, e fala para o profeta, olha, vai passando filho a filho de Jessé, mas fala assim, não é esse, não é esse. Talvez olhou para o mais forte, para o mais velho, para o mais alto, talvez aquele que tinha uma característica de guerra, mas ainda não tem outro na sua casa. Tem mais um, que está lá no meio do rebanho, e traz agora Davi. E Deus fala assim, esse é o meu escolhido. Esse é o meu escolhido. E olha para, talvez, ali olhando para as características de Davi, talvez belo, ruivo, mas talvez os outros seriam aparentemente mais fortes que Davi. Mas Deus vê não como um homem vê. Amém? O homem pode ver a gente de uma forma, mas Deus vê totalmente diferente. Amém? Por isso que a misericórdia do Senhor quer alcançar a mim e a você hoje. Por isso que o olhar do Senhor é diferente, conforme as pessoas nos olham. As pessoas talvez olhem pelas nossas características, talvez pelas nossas graduações. Deus vê o teu coração. Deus vê muito além do que qualquer um possa ver. Ou talvez você se sinta nessa manhã, talvez enfraquecido, talvez achando que você não tenha capacidade, talvez se achando sem forças, mas o que Deus ele quer mostrar para mim e para você hoje, é que é o Deus dos exércitos, Deus da força, quer fortalecer a nossa vida, quer fortalecer a nossa fé, quer trazer de novo a esperança para uma vida que talvez você veja aqui hoje totalmente desacreditado, sem esperança nenhuma, e Deus está chamando a mim e a você. O Espírito Santo hoje está visitando essa igreja, está tocando no seu coração para dizer para você também, você pode tudo naquele que te fortalece. Deus vê não como o homem vê. Deus agora ali pede para ungir Davi, Davi se torna ali ungido do Senhor, e numa da grande batalha ali entre Israel e os filisteus, um gigante. Você sabe muito bem a história. Davi vai visitar, o pai manda visitar para saber como é que estavam os seus irmãos. Ele chega ali, olha para os gigantes, não teme os gigantes, e fala, quem é esse circunciso está falando assim? Quem é esse homem? Nós estamos em nome do Senhor dos exércitos, nós estamos em nome do Senhor. E os irmãos estão olhando para ele, peraí, quem é você, Davi? Você vai apacentar as ovelhinhas lá do papai lá. Quem é você para falar assim? Eu sou um homem de guerra. E você quem é? Mas ali, ele vai sendo usado por Deus, e fala assim, não, eu vou à batalha contra esse gigante. E você sabe muito bem, ele pega aquelas pedrinhas lisas ali, à beira do ribeiro, e vai ali, em nome de Jesus, em nome do Senhor dos exércitos, e o gigante cai.
Jonatas, nesse momento, no meio dessa batalha, olha para aquele servo do Senhor, e não apenas vê simplesmente um guerreiro, mas vê um rei. Simplesmente ele não vê apenas mais um no meio daquela multidão do exército. Ele vê um homem que era usado por Deus. Um homem que na sucessão, após Saul, seria Jonatas. Mas Jonatas, ao mesmo tempo, ele não se via agora como um rei, um futuro rei. Ele vê que tem alguém que está sendo usado por Deus muito mais do que qualquer outro, que poderia tomar decisões usadas por Deus que levariam o povo para grandes vitórias, usados por Deus. Então Jonatas agora, ele começa a ter uma amizade muito grande com Davi. E essa amizade, uma proximidade tão grande, você vai ver no texto bíblico ali, que essa amizade, por que essa amizade tem a ver com o texto inicial que nós lemos? Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em 1 Samuel, no capítulo 18. Diz assim: e sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. Jonatas o amou como a sua própria alma. Então aqui, você vê o seguinte: após esse grande conflito do gigante, a alma, aí que está dizendo o seguinte, que Jonatas, ali, vendo Davi, a amizade agora se tornou, porque ele via ali, como eu falei, características nele diferentes. Você já teve alguma amizade? Nós estamos cercados de pessoas. Mas que amizade você tem? Quais são as amizades que você tem? As amizades que te cercam. Será que são amizades sinceras? Pessoas que olham para você diferente. Pessoa que aspirava a ser rei e olhava para aquele que se tornou um amigo, como aquele que sucederia o seu pai. Seria Saul e não ele. A amizade de em vários momentos poupar a vida do seu amigo em ciladas do seu próprio pai, indo contra as decisões de um rei. A amizade que ali prevalecia muito mais que homens que ali se prostravam, a gente vai ver dentro do contexto que se prostravam, oravam, choravam juntos pelas dificuldades, pela luta que Davi tinha de se esconder, de fugir, de ele poder conseguir livrar Davi da mão do seu pai, de poder avisar Davi: olha, meu pai está vindo por aqui. Mas essas características tem uma que é primordial no capítulo 20, abre agora no capítulo 20, no versículo 14 em diante, que diz assim: se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais a minha casa, a tua bondade? Nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi? Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas amava com todo o amor da sua alma. Versículo 23. Quanto aquilo que que falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti para sempre. A aliança deles era tão grande que ele fala assim: ó, se acontecer alguma coisa de ruim com a minha casa, eu sei que você não vai ser contra ela. E se for ser benevolente, se for o contrário, eu sei que você vai fazer da mesma forma. Porque a nossa amizade é muito além do que qualquer outra decisão. A nossa aliança,
É uma aliança vinda de Deus. Porque você teme pela minha família e eu temo pela sua família. Você vai usar de bondade pela minha família, eu vou usar de bondade com a sua. Quem cair primeiro, use de bondade para a família do outro. É essa a aliança. É isso que eles estão prevalecendo. A preocupação deles era com a sua descendência de cada um. Sabendo que tudo poderia acontecer numa guerra. Conhecendo as decisões do seu pai. Sabendo que tudo poderia acontecer. Mais uma vez, no capítulo 23 de 1 Samuel, tem também uma frase no versículo 15 que diz assim: vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo. O segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza, e Jonatas voltou para sua casa. Olha que impressionante. Ele vai falar o seguinte: ele foi ao encontro de Davi, reafirmar a promessa e falar assim: ó, a confiança em Deus tem que ser plena. O que eu vim fazer aqui com você hoje é que você confie no Senhor. Eu vim dizer para você que a tua fé tem que ser fortalecida. Você precisa estar firme. Davi, você precisa estar firme no Senhor. O meu pai não vai fazer mal para você. Fica firme. Que amigo é esse? Mais chegado que um irmão. Que amigo é esse? Amigos não abandonam. Amém? Amém? Amigos permanecem juntos. Nas vitórias, nas derrotas, nas conquistas, nos fracassos, nas dificuldades, nas perdas. O bom amigo é aquele que está sempre do seu lado. E quando você começa a olhar a característica de um bom amigo, você talvez vai separando aqueles que são poucos, que você pode contar. Quem são os seus amigos? Aqueles que vão, se você estiver na batalha, vão junto contigo. Aquele momento que você está no momento mais difícil, mais doloroso da sua vida, é aquele que vai lembrar de você. Eu lembro de um amigo, eu tenho alguns amigos que, durante esses anos, hoje moro em vários lugares no Brasil. E eu lembro que um dos meus amigos, ele está em Maceió hoje. Ele estava em Maceió e o pai dele, de repente, teve um infarto fulminante e faleceu. E quando eu soube, estava no dia do enterro, do sepultamento. Faltava poucas horas. Ele veio e eu e um outro amigo também nosso, em comum, falou assim: vamos lá. Eu peguei meu carro, vamos embora. Era em Nova Iguaçu, sepultamento. Eu peguei meu carro, fomos lá correndo, pegamos o Brasil, estava muito perto do horário, conseguimos chegar. E quando eu coloquei o meu carro lá perto do cemitério, e que eu entrei, quando ele me viu, ele me deu um abraço tão forte e falou assim: eu sabia que você vinha. Eu sabia que você ia vir. Eu sabia que você não ia deixar de vir aqui. Eu falei: não tinha como eu não vir. Eu precisava te dar um abraço. A gente se abraçou, choramos junto ali, os três, oramos junto ali, mas aí depois ele falou assim: eu sabia que você vinha. Então, a alegria do amigo pode estar longe, mas a certeza que tem alguém que ora por você. Pode estar longe, mas a certeza de quando ele vem no Rio, ele vai me ver. Sabe, é impressionante. Quando ele está no Rio, ele vai lá me ver. Então, amigos lembram de você mesmo distante. Amigos não se esquecem. Amigos lutam junto. Amigos de verdade
fazem como Davi e Jonatas. Esse amor verdadeiro, esse amor puro, esse amor genuíno, esse amor de Cristo, de querer ver, fortalecer a fé, quando a tua fé está abalada, quando a tua fé está ali no sofrimento. Você imagina esse momento da vida de Davi, que sofrimento que ele estava passando, que dificuldade. E ali eles só reafirmavam as alianças em Cristo, em Deus, para que pudesse ser assim, um fortalecendo a fé do outro. Porque quando nós estamos em Cristo, se eu aproximar de Israel, um outro tem que fortalecer a fé. Mesmo que se eu tiver numa situação difícil, uma ligação já faz toda uma diferença. Faz ou não faz? Um WhatsApp hoje, tecnologia, faz uma diferença ou não faz? Na nossa vida. Muita. Você sabe que você não está esquecido. Passado um período de uma dessas batalhas, Saul toma uma decisão equivocada. Não houve orientação de Deus e vai para uma batalha. E nessa batalha, ele vai ser morto, os seus filhos são mortos. Ele vê ali, do outro lado do exército, estavam ali aquelas pessoas que estavam prontas para matá-lo. Ele fala para o seu servo, me mata. Ele pega a espada do seu servo e suicida. Do seu escudeiro ali, que estava junto com ele, mas ele vai e se suicida. Então agora, vendo toda a desgraça que ele tinha feito sobre o povo de Israel, ele agora vê tudo que estava acontecendo, das decisões equivocadas, e essa notícia chega lá na casa dele, lá na casa de Saul e Jonatas, que o rei havia sido morto. No capítulo 4 de 2 Samuel, essa notícia chega, e vai dizer o seguinte, que quando receber essa notícia, dentro da casa de Jonatas, uma serva pega o filho de Jonatas, Mefibosete, pega ele e começa a correr, e quando corre, aquela criança cai, e ambos os pés, ele se torna aleijado. O texto não vai ser claro dizendo para onde havia levado, mas passado um período, que é o período onde que a gente vai ver, e logo depois do capítulo 4, a gente vai ver que Davi, ele vai conquistar Sião, a terra dos Jebuseus. Ele vai lá conquistar Jerusalém, que tem o significado de terra de paz. Ele agora conquista, traz o reino agora de Israel para dentro dessas terras, para Sião, para o Monte Sião, e ali se torna a capital, e ele começa a fazer uma transformação de obras, fortificando as muralhas, e começa ali a fazer várias modificações, edificações, tudo que poderia fazer para transformar aquele lugar, que fosse digno de adoração ao Senhor. Ele planeja tudo, e ali faz uma cidade muito bonita, e houve paz. Períodos de paz tiveram. Só que Davi lá, ele começa a lembrar, depois de 20 anos da morte de Saul e Jonatas, ele lembra da casa de Jonatas. Talvez os anos todos ele estava imaginando, será que ainda tem alguém? Eu nunca mais ouvi falar da descendência dele. Será que ainda existe alguém? E talvez esse tempo todo ele se incomodava, e lembrando do amigo, talvez no palácio, que viu ali o conforto agora, mas imaginando, será que existe alguém ainda, alguma descendência de Jonatas? Daquele que foi meu amigo, aquele que orou comigo, que fortaleceu minha fé, que muitas vezes me ajudou a me livrar dos momentos difíceis. Será que existe alguém ainda? Será que não tem alguém perdido aí? Porque normalmente os reis iam em busca dessa descendência para exterminar de uma vez, para que não pudesse ninguém tomar o seu trono. Chegou uma pessoa ali e fala assim, não, tem um,
tem um servo da tua casa que sabe. Tem sim, tem um descendente. Tem alguém sim. Chama o servo, Ziba. Vem cá, tem alguém ainda que eu possa ser ali, usar de misericórdia para com ele? Ele fala assim, tem sim, lá em Lodebar. Lá em Lodebar. Lodebar é uma das cidades que havia sido conquistada por Saul. Só que Lodebar era chamada, a tradução de Lodebar era chamada o seguinte, cidade sem pasto, ou cidade deserta. Essa cidade de Lodebar só havia ali enfermos e pessoas mendigando. Era uma cidade totalmente esquecida. Era uma cidade para se passar por ela, não de morar nela. Era uma cidade esquecida, mesmo sendo parte, mesmo sendo uma conquista de Israel, uma cidade esquecida. Uma cidade longe no nada. Onde viviam pessoas que sofriam. Onde viviam pessoas que ali clamavam pela misericórdia. Pessoas que rastejavam para que alguém que passasse por ali tivesse de misericórdia por elas. Ali vivia a descendência de um rei. Ali vivia alguém esquecido. 20 anos. Alguém que talvez ouviu as grandes histórias do seu pai, que ouviu os grandes feitos de Israel, que ouviu sobre o seu avô, que ouviu agora de um reinado poderoso que havia se tornado. Alguém, um rei que era usado por Deus, Davi, que o Senhor dos exércitos era com ele, mas ao mesmo tempo, um lugar esquecido. E alguém esquecido. Alguém talvez que não queria lembrar do seu passado, porque para ser um sacerdote naquela época tinha que ter uma boa aparência. Para ser um rei, muito mais. Então a aparência dele não era uma aparência para agora ser um rei, porque a característica dele agora não tinha, porque era um coxo, era alguém que não tinha problema físico, era alguém que tinha um problema sério, era alguém que talvez que vivia com a autoestima muito baixa, talvez todo dia ele se olhava, e de que forma ele se via? Talvez eu esteja falando nessa manhã para alguém que se sinta dessa mesma forma, com a autoestima baixa. Talvez se olhe e fale assim, quem sou eu? Quem sou eu? Que se olhe e fale assim, eu não tenho condição nenhuma. Eu não tenho nada, nada tenho para oferecer, quem sou eu? Talvez Mefibosete olhava para a sua condição todo dia, naquela terra esquecida de Lodebar, naquela terra sem pasto, que nada produzia, uma terra no deserto, e talvez todo dia ele acordava e olhava, e nada se modificava, nada acontecia, e muitos talvez zombavam dele, naquela cidade. Não é você, o filho de Jonatas? Quem é você? Graças a Deus nós temos um Pai, maior do que tudo isso aqui. Um Pai que não esquece de nós. Se tem uma pessoa que não esquece de mim e de você, é o Senhor. Aqui é Lodebar dessa vida. Nós estamos no meio da Lodebar. Esse mundo é uma Lodebar. A terra sem pasto, talvez uma terra esquecida. Talvez você está vivendo o seu deserto hoje. Você vive os seus conflitos hoje, as suas dificuldades hoje. A Lodebar. Talvez você se sinta a pessoa esquecida por todos, mas tem sempre alguém que lembra de você. Tem sempre alguém que olha para a gente e lembra. Pode passar o tempo, os anos, as dificuldades, mas tem sempre alguém que lembra. E esse alguém que lembra de mim e de você mais do que nunca é o Senhor Jesus. Por isso que o rei, como o rei Davi, vai chamar. Ele lembrou da aliança que ele havia feito.
E Ele lembra todo dia da aliança que Ele fez comigo e com você, uma aliança eterna, uma aliança de um preço grandioso de sangue, de um sacrifício, por amar a mim e a você. Não pense que você está esquecido nessa Lodebar desse mundo, porque o Senhor lembra de você hoje, porque o Senhor sabe o seu nome. Existe alguém aqui que eu tenho que usar de misericórdia? Essa é que Deus também está falando para mim e para você hoje. Esse alguém sou eu, esse alguém é você. Lá em Lodebar tem Mefibosete, descendente, filho do teu amigo Jonatas. Mefibosete, a palavra Mefibosete, a tradução possível dele é da boca da vergonha. Você carregar um nome, na época os nomes tinham um significado de momentos da boca da vergonha. Talvez você carregar esse nome, e os nomes têm um significado muito grande de momentos que viviam. Talvez ali ele falou assim: eu sou uma vergonha. Eu sou uma vergonha. Eu não consigo talvez trabalhar como as pessoas talvez possam trabalhar. Talvez eu fique ali tentando me rastejar, ou tentando ser levado ou conduzido por outros. Da boca da vergonha. Sabe que quantas vezes você não sentiu dessa forma também? Envergonhado. Humilhado. Quantas vezes? Eu e você já passamos por isso. Né, minha irmã? Quantas vezes? Mas Deus lembrou, Davi lembrou daquele jovem, da descendência do seu amigo. Vai buscar ele lá. Você imagina agora a comitiva real. Talvez um exército, uma comitiva foi lá para buscar Mefibosete. Talvez vai se aproximando dali, daquela cidade de Lodebar. Aquelas pessoas começam a olhar, vindo aqueles homens de guerra, e olhando, talvez, opa, o que está acontecendo? O lugar esquecido agora está vindo gente aqui? O que houve aqui? E se aproxima ali, aquela comitiva, e começa a perguntar: onde é a casa de Maquir? Aonde é a casa de Maquir? Talvez as pessoas pensaram: Maquir, talvez por ele ser uma pessoa também esquecida. Também, lembraram de Maquir. Olha, lembraram de Maquir. Mas quando se aproxima talvez daquela casa: você é Maquir? Sou eu. Talvez vão usar de misericórdia comigo. Cadê Mefibosete? Mefibosete? O coxo? Aquele que não anda direito? Aquele talvez que fica rastejando aqui na minha casa? Tá bom. Ele está aí. Traz Mefibosete. Diz o texto bíblico que ele foi levado a Jerusalém. Agora é o contexto que eu queria que você também se enquadrasse. Esse chamado fez lembrar de você. Mandou chamar lá, na Lodebar. Ele vem agora, se depara com uma cidade diferente, grandiosa. Ele, com 5 anos, não era ali a cidade que ele morava. Ele entra agora imaginando aquilo que muitos falavam: os portões de Jerusalém, imensos portões, as muralhas de Jerusalém. Ele passa pelo primeiro momento, as muralhas de Jerusalém. E ele entra agora na cidade, de casas, de belas casas, de conforto. Porque Jerusalém era um lugar de conforto, um lugar de paz, um lugar abençoado, um lugar de prosperidade, um lugar ali próspero, um lugar onde se plantava e tinha ali. Tudo era ali de uma forma perfeita, de uma forma muito grandiosa. E começa agora a deparar com algo que talvez ele nunca viu, nunca presenciou. E começa a ser conduzido. Ele chega agora perante a casa real. Você já entrou em algum lugar espetacular? Você imagina se a casa de Davi fosse um lugar lindo, como esse lugar é aqui. Como essa igreja é. Como a igreja aqui do Carapiá é linda.
Amém? Como a sua casa é. Ele entra. E quando ele entra, talvez, imaginando talvez tudo que é errado, não imaginando que fosse haver misericórdia com ele, talvez imaginando que Davi fosse matá-lo ali mesmo, porque era um descendente, era alguém que talvez pudessem ver nele, mesmo devido à sua aparência, que pudesse talvez ser uma ameaça para Davi. E diz o texto bíblico que ele foi conduzido e no lugar aonde ele estava, que possivelmente era onde estava a mesa do banquete real. Ele entra. Talvez Mefibosete tenha sido conduzido pelas pessoas. Você imaginou? Você ser conduzido por duas pessoas até o local? E aquela pessoa, ele chegou ali, quando chegou diante do rei, ele se prostrou. Diz o texto bíblico que nós lemos inicial, colocou o rosto em terra. E ele ali, vendo tudo isso, a grandiosidade daquele momento, talvez olhando para a sua aparência, cabelo desgrenhado, barba sem fazer, a roupa, talvez a pior roupa, porque não tinha uma roupa para poder ir num palácio, talvez não tinha nada que pudesse oferecer. O que vai oferecer de uma terra esquecida, que nada que plantava poderia, que era uma terra no deserto? O que eu poderia oferecer para um rei, para que ele pudesse ir agora, se compadecesse de alguém como eu? E Davi, ele fala assim, não temas, não temas. Davi vai, talvez com as palavras tão amorosas, lembrando do seu amigo Jonatas. Talvez olhando para Mefibosete, tentando achar ali alguma característica naquele rostinho que lembrasse, talvez o olhar, talvez o jeito do cabelo, que lembrasse daquele amigo. Porque às vezes nós olhamos para a descendência das pessoas e falamos assim, puxa, ele é igualzinho, né? O filho dele é igualzinho, que aparência, é muito parecido. E talvez tentando olhar ali, lembrando das características de Jonatas, talvez alguma característica ele tivesse muito parecida com o seu amigo. E ele olhando ali, talvez fosse, não, eu vou usar de misericórdia. Não tema não, porque eu vou restituir toda a casa de seu pai. Saul, porque sempre era usado dessa forma, Saul que era o seu avô, mas eles falavam sempre que era pai, o seu pai Saul e o seu pai Jonatas, por amor a Jonatas, seu pai. E ele deixa bem claro a quem ele amava, o seu amigo Jonatas, por amor do seu pai, do meu amigo Jonatas. Ele agora talvez toma um impacto. Tu imagina o coração talvez de Jonatas ali, num desespero entre a vida e a morte, e de repente ele, como? Que misericórdia é essa? Por quê? Porque eu, Senhor, eu sou um cão morto. Quem sou eu para ter uma misericórdia do Senhor? Eu sou um cão morto. Eu sou uma pessoa deficiente. Eu sou uma pessoa que eu não tenho nada para oferecer. Eu sou uma pessoa que estava esquecida lá na Lodebar, mendigando favor na casa de Maqui. Quem sou eu para achar alguma graça do rei? Quem sou eu para ser restituído agora uma herança que eu nem imaginava que eu tinha? Quem sou eu para que o Senhor olhe para você olhar para mim e ver algo de bom? Quem sou eu? E às vezes nós achamos da mesma forma. Quem é o Senhor para olhar para mim? Quem é o Senhor para olhar para o Marcos, cheio de defeito, cheio de erro? Quem é o Senhor para ter misericórdia de mim? Quem é o Senhor para ter misericórdia de cada um de nós? Quem é o Senhor? Por isso que a graça do Senhor, ela alcança a cada um de nós de uma forma que a gente não espera. Por isso que a graça do Senhor vai transpor qualquer barreira que a gente possa imaginar. Amém? Por isso que a graça do Senhor, ela supre todas as nossas necessidades. As nossas necessidades mais profundas. Aquilo que a gente talvez, no momento mais difícil, talvez no momento mais crítico da vida dele, Deus lá colocou a provisão para ele. Traz Mefibosete. Eu lembrei dele, aquele que estava esquecido. Deus supre as suas necessidades. A graça de Deus, ela é abundante, porque agora ele faz uma promessa
para Mefibosete que ele viria agora morar em Jerusalém, na terra abundante, na terra próspera, preparado um lugar, você vai comer à minha mesa. Você agora não vai ficar lá em Lodebar, você vai ficar aqui, ó, como meu filho, como os meus filhos. Você vai comer à minha mesa com os meus guerreiros, com os meus comandantes. Você vai ouvir aqui histórias, talvez momentos que nós vamos rir, momentos que nós vamos planejar ali batalhas, e você vai estar à minha mesa como um dos meus filhos. Olha que coisa importantíssima. Que misericórdia é essa? De um homem. A graça de Deus, ela é restauradora. Talvez dentro do coração de Jonatas, ele se sentiu restaurado. Sabe por que restaurado? Porque daquele homem que era esquecido, humilhado, agora iria viver à mesa do rei. A graça de Deus, ela é transformadora. Naquele momento, ele conseguiu ver uma transformação grandiosa. Naquilo tudo que ele passava, 20 anos que ele passou de sofrimento, Deus transformou tudo isso por amor. Por isso que a Lodebar dessa vida, ela é um lugar de anonimato, um lugar de tristeza, um lugar de obscuridade, é um lugar de passagem, é um lugar de pobreza, é um lugar de esquecimento. Mas Jerusalém, para Mefibosete, se tornou um lugar de paz. Jerusalém se tornou um lugar de bondade, um lugar de restituição, um lugar de comida abundante. Jerusalém se tornou um lugar de grande abundância. Jerusalém tornou um lugar de riqueza, um lugar de ser filho, um lugar de moradia. Jerusalém agora se tornou para ele um lugar muito maior, que os olhos dele pudessem contemplar, um lugar especial, um lugar reservado para Mefibosete. Talvez Davi preparou uma casa especial, um lar ali grande, que pudesse ter uma acessibilidade para ele, sabendo a sua necessidade, mas bem próximo do palácio, para que ele pudesse vir comer a sua mesa. E diz o texto bíblico que vai dizer o seguinte: você vai comer sempre à minha mesa. Sabe, isso é uma história fantástica. Agora eu queria que você se colocasse também na sua vida hoje. O Senhor Jesus está fazendo um convite para mim e para você, porque Ele está lembrando de cada um de nós. Ele nunca esqueceu e nunca esquece, nem de mim, nem de você. O Senhor faz da mesma forma em 3 cidades diferentes: a Lodebar dessa vida, Jerusalém e a Nova Jerusalém. Eu e você somos esses que estão sendo convidados pelo rei para esse banquete. O Senhor está convidando a mim e a você a sermos participativos desse momento glorioso, que o Senhor irá voltar para chamar homens e mulheres como Mefibosete, que se sentem dessa mesma forma, talvez incapazes, talvez um cão morto, sem esperança nenhuma de um amanhã, porque nessa terra a gente só vive sofrimento e dificuldade. Nessa terra muitas vezes nós somos esquecidos pelos homens, mas pelo aquele que é o Senhor dos Exércitos nunca esquece de nós. É Ele que chama para que nós entrarmos pelos portões da cidade gloriosa, a Nova Jerusalém. O lugar fantástico que eu convido você a meditar nesse momento, vai em Apocalipse 21. Que diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus,
ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Versículo 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, o qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul e 3 portas ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estava sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha a medida de uma vara de ouro para medir a cidade e as suas portas e suas muralhas. A cidade é quadrangular, e o comprimento e larguras iguais, e me mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura são iguais. Versículo 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol e nem de lua, para que darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro e a sua lâmpada. As suas nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais fecharão, nem de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro do Cordeiro. Amém? A visão gloriosa. Você imagina agora o Senhor chamando a cada um de nós. A trombeta ressoará. O Senhor vai falar assim: vai buscar os meus filhos, aqueles que estão lá na terra, na Lodebar, lá no meio do deserto, aqueles que sofreram, que passaram por dificuldades, mas que não perderam a fé, que se mantiveram firmes no sangue do Cordeiro, aqueles que lavaram as suas vestiduras nesse sangue precioso do Cordeiro, aqueles que tomaram decisões, para muitos, equivocadas, mas para Deus você não andou na contramão do mundo, você ganhou a sua vida eterna. Para aquele que toma a decisão hoje de seguir ao Senhor, mesmo que passe pelo sofrimento da dor física, mesmo que venha, e que muitos já passaram, permaneceram firmes, esperam no pó da terra, naquele momento glorioso. Quantos não vivem essa esperança? Jesus está voltando. E se nós estivermos vivos por essa ocasião, nós vamos ver uma glória infinita, glória jamais vista, do Filho de Deus. Nós vamos olhar num piscar de olhos, e o nosso corpo, talvez cheio de enfermidade, talvez cheio de dor, seremos transformados. O Senhor vai ressuscitar aqueles que tiveram firmes, que foram vencidos pela dor física, mas não a sua fé. Serão ali ressuscitados, terão um novo corpo ali, incorruptíveis, como cada um de nós. Seremos ali levados para os ares, e uma viagem longa,
iremos ali para o lugar onde o Senhor está preparando. Iremos deparar com a cidade santa, a Nova Jerusalém, aonde ali existem 12 portas, com 12 anjos, e sobre cada porta está a inscrição ali, o nome das 12 tribos. E nessa muralha ali, existem também 12 fundamentos, aonde está o nome dos apóstolos. E você imaginando chegar àquele lugar, transpor as portas daquele lugar, e você passar por tudo isso, e o formato desse lugar é como se fosse um cubo, o formato desse lugar. As pedras todinhas, se você ler com calma ali, você vai ver que é as mesmas pedras que estavam ali no peitoril do sacerdote do templo. O formato do cubo é o mesmo formato do lugar santíssimo do templo. Você vai penetrar no lugar santíssimo da casa do Senhor. Você vai poder entrar nesse lugar aonde a glória, a Shekinah de Deus está manifesta. Não haverá mais noite na sua vida, porque a glória do Senhor habitará para todo sempre. Ali também você vai ver ruas de ouro, em que se você vai olhar, ali é como se você estivesse olhando para um espelho, refletindo a sua imagem. Um lugar que talvez eu e você não podemos nem imaginar, porque a nossa mente é tão finita, tão pequena, imaginar isso tudo. Assim como Mefibosete entrou na Jerusalém terrena, um lugar magnífico, nós somos convidados hoje a entrar na nova Jerusalém, a cidade do nosso Deus, aonde não vai haver mais luta, não vai haver mais dor, não vai haver mais morte, não vai haver mais nada disso. Vai haver um lugar de paz para mim e para você. O convite de Cristo é o mesmo que o rei Davi fez para Mefibosete. Traz esse homem, Mefibosete, para minha misericórdia. Traz o povo aqui da igreja do Carapiá, para que eu haja de misericórdia, por amor do meu filho, o Senhor Jesus, aquele que morreu numa cruz, para salvar a mim e a você. Não quer você aceitar esse convite do Senhor? Hoje é o momento de eu e você tomarmos uma decisão ao lado do Senhor. Amém? Eu convido você a se colocar de pé. Nós vamos cantar esse louvor especial. Que eu e você possamos ansiar por esse momento. Verei Jesus. Verei o Senhor Jesus. Que a nossa decisão hoje possa ser dessa forma. O Senhor Jesus está voltando, nós vamos vê-lo face a face. Vamos poder contemplar aquele que morreu. A gente hoje tem uma imagem de quem é Cristo. Sentimos a sua presença, mas podemos vê-lo. Assim como Jó falou, eu só conhecia por ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Que os nossos olhos possam hoje ter a certeza, a clara certeza que Jesus está voltando para te buscar e para me buscar. Clame com teu coração agora, com toda a tua alma. Você quer ver o Senhor Jesus voltar? Porque hoje é o dia de você idealizar, de imaginar Jesus voltando para levar você. Testando, 1, 2. Para esse lugar glorioso. Vamos orar e clamar ao Senhor. Cante. O dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim, Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus.
Amém? Eu quero que você feche seus olhos agora. Idealize esse momento do Senhor Jesus voltando. Clame a Ele. A voz de Deus irá soar. Sua glória surgirá. Gerações se encontrarão e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá. E muito em breve subirei a um novo lar, um novo céu. Pra sempre eu estarei, feliz eu viverei em Jesus. Eu creio sim que Ele virá. E muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu sim, Ele virá. E muito em breve subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei em Jesus. Pai Santo, Deus amado, nós conseguimos ver, Senhor, através desse louvor, que o Senhor virá para buscar a tua igreja aqui, em Carapiá, buscar os teus filhos, Senhor, que sofrem, que passam por dificuldades, mas a tua graça, Senhor, transpõe qualquer tipo de barreira. A tua graça alcança cada um de nós hoje, porque o Senhor sempre lembra de cada um de nós, o Senhor nunca esquece. Mas nesse dia, Senhor, o Senhor tem clamado, tem chamado o nosso nome, para vir aqui, na tua casa, nessa Jerusalém aqui, em Carapiá, onde podemos, Senhor, vir a ter esse encontro maravilhoso com o Rei, que talvez hoje, nos achamos da mesma forma, como Mefibosete, talvez só quem somos nós, talvez indignos, talvez cheios de erros, de pecados, Senhor, mas Tu és o Deus do perdão, e que nesse momento só possa perdoar o pecado de cada um de nós, que só possa também, Senhor, transformar, porque Tu és o Deus da transformação. Transforma, Senhor, o coração dos Teus filhos, aqueles que acham que estão totalmente desesperançosos, que o Senhor renove, Senhor, a nossa fé, assim como aquele amigo de Davi, Jonatas, reafirmou a Tua confiança, Senhor, a confiança em Ti, que o Senhor é o Senhor dos exércitos, e que o Senhor vá à frente de cada batalha, Pai, que nós vivenciamos. Pai, que possamos, nesse momento, sair daqui, mas com essa grande esperança, que o Senhor virá para nos buscar. É em nome do Salvador das nossas vidas que eu clamo, humildemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ao sair deste santo